Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 431. Horda de bestas de Okuna. 2. Mas o homem nos disse para descansar. Vimur bocejou enquanto reclamava, mas Ashton não tinha nada disso. Treine os soldados e então você poderá dormir o quanto quiser. Ashton latiu antes de se virar para o resto deles. Todos vocês alunos das séries I e D, vocês terão que treinar por mais 2 horas. Isto é, se vocês não quiserem ser rebaixados. Ashton pensou que ouviria mais choramingos e reclamações, mas para sua surpresa, ninguém disse uma palavra. Seus soldados estavam mais do que dispostos a treinar mais e melhorar suas notas, já que ninguém gostava de ser fraco. Obviamente, eles precisavam de ajuda para conseguir isso. É por isso que Vimur e Layuri estavam encarregados de treiná-los para serem guerreiros decentes. O que você vai fazer? Layuri perguntou educadamente. Eu vou treinar Bella. Ashton respondeu, ela está tendo problemas com algumas técnicas, então vamos trabalhar nisso. Oh, tenho certeza que você estará trabalhando em alguma coisa, Vimur piscou. Espero que um dia seu cérebro comece a funcionar também. Dizendo isso, Ashton e Anna deixaram o grupo e se dirigiram para a floresta. O treinamento foi uma desculpa para manter todos ocupados enquanto a dupla fazia o que tinha vindo fazer em Okuna. Infelizmente, os soldados okunianos estavam controlando todas as saídas da cidade. Como a horda de feras poderia atacar a qualquer momento, ninguém tinha permissão para entrar na floresta. Embora os soldados tenham dito que era para sua segurança, Ashton pensava o contrário. Ninguém tinha permissão para entrar na floresta porque não queriam que ninguém incitasse as feras a atacar quando não estavam preparados. Não importa o motivo, se as feras atacassem a cidade agora, o resultado seria devastador. Se for esse o caso, o que eles estão fazendo lá fora? Ashton apontou para os mercenários GW que estavam vagando fora dos muros da fortaleza. Eles têm permissão explícita do Comandante Supremo. Os soldados responderam, agora, volte para dentro se não quiser problemas. Sua hospitalidade é incrível, Anna interrompeu. Não é de admirar que tenhamos expulsado vocês, idiotas, da terra. Vamos embora. Não adianta falar com eles. Tiros disparados. Repito, tiros dados. Ashton não esperava que Anna reagisse com tanta ferocidade. Mas quando ela o fez, ele não pôde deixar de sorrir. Ela tem uma boca 100 vezes mais mortal que a minha. Sim, pela primeira vez. Estou feliz por não estar dentro dela. Cuidado com suas palavras, bastardo. Desculpe, minha culpa. Infelizmente, o soldado não achou o comentário de Anna tão hilário quanto Ashton e agarrou seus ombros enquanto a dupla se retirava. Embora Ashton pudesse detê-lo se quisesse, ele não se moveu de seu lugar. Por quê? Porque Anna era mais do que capaz de lidar com idiotas como ele sozinha. Que idiota! Ashton pensou enquanto Astaroth começou a rezar pela infeliz alma do guarda. No momento seguinte, o soldado foi jogado do lado de fora dos portões que ele protegia tão ansiosamente. Um único soco foi o suficiente para Anna neutralizar a ameaça. O barulho alto do soldado batendo nas portas chamou muita atenção. Alguns deles correram para verificar o guarda que foi jogado para longe, enquanto o resto lançou adagas em Ashton e Anna. Eles obviamente não sabiam de toda a história e presumiram que Anna estava errada só porque ela era um lobisomem. Fale sobre ser racista. Os pedestres ficaram com raiva e imediatamente pegaram em armas. Embora Ashton achasse a reação deles fofa, ele não gostou da ideia de um clã de hienas desafiando um bando de leões. Não parece que os guardas têm planos de detê-los, Anna murmurou. Você derrotou um deles e ainda espera que eles mantenham a ordem. Ashton sorriu. Bem, não é como se não pudéssemos lidar com eles. Quer que eu queime até ficarem crocantes? Quando a brasa dourada começou a circular em torno de seus dedos, Anna sugeriu, ou você quer cortar seus membros em vez disso? Calma, porra, mulher. Ashton ficou surpreso com a prontidão de Anna para matar pessoas. Eu sabia que deixar você com os gêmeos era uma má ideia. O que vocês três fizeram na viagem? No entanto,
A conversa divertida foi interrompida quando um dos caras correu para golpear Ana com uma vara pesada. Infelizmente para o homem, o golpe foi interrompido por um esqueleto 2 vezes mais alto que o que usava o bastão. Em instantes, toda a multidão estava presa pelos esqueletos por fora e por dentro. No momento em que viram soldados esqueléticos blindados saindo do chão, todo o seu espírito de luta evaporou. Mesmo os soldados indiferentes perceberam a gravidade da situação e correram para controlar a situação antes que o inferno começasse. Felizmente, Ashton não precisava de mais esqueletos para se juntar às fileiras. Caso contrário, o local teria se transformado em um cemitério antes que a horda de feras aparecesse. Tudo bem, me diga se vocês são um bando de idiotas ou racistas. Ashton comentou. Somos mercenários contratados para ajudá-lo a sair de uma crise e, no entanto, você acha que é aceitável nos atacar? Após a falta de resposta da multidão, Ashton falou novamente. Tudo bem, deixe-me reformular minhas palavras. Somos mercenários chamados para cuidar de algo que seus tolos não podem, e você acha que pode nos enfrentar? Não sei sobre você, mas os humanos na Terra não têm células cerebrais. Portanto, usem-nas se puderem e pensem, pessoal, pensem. A pesquisa de Sheeran foi precisa. Humanos são idiotas. Parece que os Sheerans estão mais próximos dos humanos do que se pensava anteriormente. Puta, eu estava do seu lado. Não importa de que lado você está, vou assar você sempre que puder. Esse é o Estado de Direito. Eventualmente, Ashton chamou os esqueletos de volta e a multidão imediatamente se dispersou. Assim que o fizeram, Ashton ouviu o som de alguém batendo palmas. É raro ver um colega mercenário usar palavras em vez de armas, disse o homem. Você é único entre nós, senhor. Ashton olhou para o homem de pele morena e sabia que não era a primeira vez que enfrentava feras. Havia incontáveis marcas de arranhões e mordidas espalhadas por todo o corpo, mas a única coisa sobre ele era o tapa-olho e a tatuagem de caveira triangular que ele tinha no ombro. Esta não foi a primeira vez que Ashton viu a tatuagem, e era o logotipo de um dos muitos grupos mercenários da lista negra. No entanto, essa tatuagem em particular pertencia ao mesmo grupo que sequestrou Ana no planeta Euporia. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 432 Horda de Bestas Jokuna, 3, HM. Parece que você não é muito falador. O homem disse, é bom para os negócios e faz você se sentir todo misterioso e forte, mas se eu fosse você, largaria tudo na frente de um veterano sem dizer uma palavra. Ashton saltou sobre o homem. Quer o homem estivesse despreparado ou fraco, o soco de Ashton acertou seu rosto, enviando primeiro para uma viagem fora dos muros da cidade. Todos olharam para Ashton como se ele tivesse um distúrbio de personalidade. Apenas um momento atrás, ele estava tentando parar brigas desnecessárias, mas agora ele mesmo havia começado uma. Até Ana estava confusa. Ao contrário de Ashton, ela não tinha ideia de por que Ashton estava tão furioso de repente. Ana não se lembrava de quem a sequestrou porque estava drogada e não conseguia ver seus rostos, muito menos uma pequena tatuagem. Aos seus olhos, os ocupantes do quarto e do segundo lugar foram os que a sequestraram. Quanto aos lacaios do homem, eles não iam ficar parados enquanto algum punk atacava seu chefe. No entanto, um momento depois, eles estavam com muito medo de se mover quando viram duas figuras sombrias rastejando para fora da sombra de Ashton. Sua ordem, mestre. Sven e Raven murmuraram simultaneamente. Proteja Ana até que eu vá. Ashton respondeu com sua voz emocionalmente vazia. Se alguém fizer um movimento, faça com eles o que quiser, mas certifique-se de que eles morram. Ana se assustou olhando para Ashton. Para ele reagir dessa forma, o homem de antes deve ter feito algo terrível. Ache, o que há de errado? Ela murmurou baixinho para que ninguém além de Ashton pudesse ouvi-la. Ah, nada demais. Ashton momentaneamente voltou a ser alegre quando respondeu, aquele filho da puta me deve uma dívida e estou pagando hoje. Tendo dito sua peça, Ashton abriu suas asas vampíricas e seguiu o homem de antes. Ninguém se atrevia a mover-se na sua ausência, nem a multidão nem sequer os soldados.
Sven e Raven eram soldados mortos-vivos cegamente leais ao seu mestre. O humor de Aston os afetou, e desde que ele estava chateado além do limite, seus servos também. De volta para fora. Se tosse, tosse. O homem com o tapa-olho tentou lentamente recuperar o equilíbrio. Seus planos estavam em desordem, não por falta de planejamento, mas porque a informação dada a ele pelo mestre do clã estava totalmente errada. Como um lutador de nível C pode dar um soco assim? O homem lutou para se levantar enquanto tosse a saliva com sangue. Sendo um membro do culto do cosmos, ele sabia tudo o que acontecia no planeta Elporia há alguns meses. Os tubarões de metal exigiam uma súcubo para alguns experimentos e, quando os cultistas encontraram uma em Elporia, decidiram colaborar com os tubarões e sequestrá-la. No entanto, devido à tolice dos segundo e quarto detentores de assento, eles não apenas falharam, mas seu ramo do culto sofreu um golpe que eles ainda estavam tentando recuperar. É por isso que quando o homem viu Aston e uma súcubo na torre Kernel, eles planejaram recuperar a honra perdida sequestrando a súcubo para sempre. Afinal, derrubar um lutador de rank C não era grande coisa para eles. Infelizmente, as informações mais recentes do culto pareciam estar desatualizadas e agora sua vida estava em perigo. Shit, preciso sair daqui o mais rápido possível. O homem estava prestes a fugir com Aston aterrissando na frente dele com um baque alto. Seus olhos estavam mais frios do que nunca, e apenas olhar para ele era como olhar para o ceifador. Esse símbolo em seu ombro, a que grupo pertence? Aston perguntou enquanto se aproximava lentamente do homem. Eu não sei do que você está falando, cara. Você deve ter me confundido com outra pessoa. Mas como eu sou gentil e você provavelmente não quer problemas, que tal nós ARGH seu psicotico desgraçado? Aston arremessou outro, Windblade, na direção do homem, cortando mais uma fatia de sua orelha esquerda. Não tenho interesse em ouvir suas divagações, ele disse. Se você quer viver, então me responda ou então eu não hesitaria antes de matar você. Me matar? Quem vai te dar suas respostas então? O homem gritou enquanto segurava as orelhas. Então, você sabe de uma coisa. Isso é tudo que eu queria saber. Você pode morrer agora. Aston mirou no pescoço do homem e disparou outro, Windblade, mas desta vez, foi desviado no último momento. Por mais que eu adoraria ver algum derramamento de sangue, vamos deixar para quando as feras aparecerem, certo? Um homem musculoso de pele avermelhada com olhos azuis escuros estava parado entre Aston e sua presa. O homem também carregava uma lâmina azul que provavelmente usou para desviar o ataque de Aston para salvar a vida do bastardo. Eu sou Nico Vessetti, o comandante supremo de Zana, e como você pode ver, Nico murmurou enquanto enxugava o suor do rosto, eu tive que parar meu treinamento no meio para impedir que dois mercenários pagos se matassem. Nico então olhou para Aston e para o cara com tapa-olho antes de se voltar para Aston. Embora pareça que você foi o único fazendo o trabalho corretamente, Aston, ele é um guerreiro agrade, acalme-se antes de fazer algo estúpido. No entanto, Aston não prestou atenção às palavras de Astaroth. Eu não acho que este assunto diz respeito à cidade, Aston respondeu de forma calma, mas firme. Esse homem paga pelo que receio que você não entenda a situação em que está, garoto. De repente, a personalidade alegre de Nico foi substituída por hostilidade. Ao mesmo tempo, Aston estava cercado por mais 6 humanos de nível a todos tinham suas armas apontadas para ele. Nico continuou, cada mercenário que empregamos está sob a proteção da cidade, incluindo você e ele. Se você tiver que resolver suas diferenças, faça-o depois de terminar o trabalho pelo qual estamos pagando. Nico então saiu, e os outros seguiram seu líder, mas não sem dar a Aston um pedaço de sua mente. Normalmente, eu teria matado aquele que está causando confusão para ensinar uma lição a todos, mas vou abrir uma exceção, pois seria um desperdício matar um cara forte como você. O careca empunhando lâminas de energia dupla comentou enquanto outros riam. Comandante Supremo não dá uma segunda chance com tanta frequência. Uma mulher se aproximou de Aston enquanto o grupo saía. Ser cavalheiresco é bom,
mas não a ponto de ser estúpido. Até amanhã. Quanto a você, Ciclope bastardo, pegue e saia daqui antes que eu mesmo te mate. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 433. Horda de bestas de Okuna. 4. Assim que Ashton entrou pelos portões, todos olharam para ele como se ele fosse um psicopata. Mas ninguém disse uma palavra contra ele e logo se dispersaram para seguir suas vidas. O cara do tapa-olho, ou Ciclope como era chamado, lançou um sorriso malicioso na direção de Ashton antes de fazer uma retirada apressada. Estava tão claro quanto o céu que esta não era a última vez que eles se veriam. Durante todo esse tempo, a equipe do Comandante Supremo ficou de olho nos movimentos de Ashton. O que aconteceu? Ana colocou a mão no ombro de Ashton, mas ele apenas balançou a cabeça. Não é o lugar certo para falar sobre isso. Ao relembrar Sven e Raven, Ashton murmurou. Apenas alguns idiotas atrapalharam. Vamos. Ana ainda estava confusa com a súbita explosão de Ashton, mas ela sabia que não era hora de pressioná-lo por respostas. Afinal, ele tinha o hábito de não incomodá-la com problemas desnecessários. Nesse interim, os membros da equipe que subjugaram Ashton avaliaram o menino com olhos atentos. Enquanto eles não davam a mínima para Ciclope, Ashton era de grande interesse para eles por causa de sua façanha recente. No entanto, depois de vê-los, eles tiveram dificuldade em digerir o pensamento de que Panton havia perdido para alguém como ele. Por ser tão proficiente em necromancia, aquele garoto é bastante forte. A mulher de antes comentou, mas não forte o suficiente para derrotar o assassino silencioso. Concordo com Calé. Aquele menino é mais fraco que minha sétima esposa. O portador duplo riu. Não consigo ver alguém como ele vencendo Panton. Mas suas esposas batem em você? Uma garotinha comentou com indiferença. O resto da equipe se conteve para não comentar, mas não por muito tempo. Como a associação mercenária confirmou que Ashton lutou e sobreviveu a Panton, ficou claro que o menino tinha algum truque nas mangas que o ajudou, e Nico queria saber o que era. Há mais nele do que aparenta. Diga àquele bastardo mestiço do Arno para ficar de olho nele. O homem magro disse, por enquanto, vamos nos preparar para a operação de amanhã. Quando Ashton e Ana voltaram para seus aposentos, todos puderam sentir que algo estava errado. Vimur e Laud dispensaram o treinamento e correram para dentro para obter a história. Bom, eu estava prestes a ligar para você. Ashton murmurou enquanto apontava para os assentos da frente. Tenho algo que gostaria de compartilhar. Vimur e Laud se entreolharam. Embora eles confiassem em Ashton o suficiente para segui-lo, eles sabiam pouco ou nada sobre ele. Inferno, eles nem sabiam seu nome verdadeiro, então o fato de Ashton querer se abrir com eles sobre algo foi totalmente inesperado. No entanto, eles não perderam tempo em se juntar a Ana, que inequivocamente estava tão confusa quanto eles. Assim que todos foram acomodados, Ashton contou tudo a eles. Ele não revelou seu nome ao tanque e ao curandeiro, mas contou a eles sobre o que aconteceu no planeta Euforia. Até Ana ficou um pouco surpresa com os eventos que se seguiram ao sequestro, já que ela estava inconsciente durante a maior parte do tempo. Quanto mais Ashton falava, mais furioso Vimur ficava. Mesmo Laud, que era conhecido por manter a compostura em qualquer situação, estava tendo dificuldade em controlar suas emoções. Finalmente, quando Ashton terminou de narrar tudo, eles perceberam por que Ashton atacou estranhos. Eu acho que sei qual grupo eles são. Laud quebrou o silêncio, com base em suas tatuagens. É o culto do cosmos. Simplificando, eles são uma organização que trabalha com várias organizações terroristas para benefício mútuo. Todos sabem o que fazem, porém, por falta de provas suficientes, não passam de uma facção mercenária aos olhos da lei intergaláctica. Vimur entrou na conversa. Um monte de merda cósmica, é isso que eles são, na minha opinião. Mas eles têm uma porra de tatuagem no corpo, disse Ana. Isso deve ser o suficiente para agir contra esse culto ou o que quer que seja. Não é crime fazer uma tatuagem. Ashton balançou a cabeça. Mesmo se eles forem pegos, o culto pode dizer que não tem nenhuma relação com os criminosos e acabar com isso.
Quanto à tatuagem, qualquer um pode fazer seu corpo gravado com merda estúpida. A frustração estava em seus rostos. Infelizmente, não havia nada que eles pudessem fazer sobre o culto. No entanto, Ashton não deixaria o assunto ir tão rapidamente. Ciclope era possivelmente a única chave que revelaria por que eles estavam atrás de Ana, e ele não iria perdê-la por causa de algum comandante supremo com deficiência mental e seu aviso. O que fazemos agora? Perguntou Laird. Vocês não se preocupem com o culto. Eu cuido deles. Ashton respondeu. Vimur, diga aos caras para ficarem longe daqueles cultistas assim que as feras aparecerem e se concentrarem em concluir o trabalho. Laird, você ficará encarregado de ficar de olho em todos. Bela, você se concentrará em queimar aqueles criaturas enquanto permanece escondido da visão. Ele continuou. Tenho certeza que aqueles desgraçados vão fazer alguma merda amanhã. Se tivermos que vencê-los, teremos que fazer algo maior do que eles podem. O comandante supremo pode não gostar disso, apontou Vimur, mas isso só fez Ashton rir. Havia algumas razões pelas quais Ashton não lutou com Nico. Primeiro, ele era seu empregador por enquanto e entrar em uma briga com ele só prejudicaria a reputação da facção. Em segundo lugar, ele tinha um exército apoiando-o, então não seria sensato lutar contra ele de frente. Os outros mercenários podem se juntar a ele e tornar as coisas mais difíceis para Ashton. Por fim, Nico teria uma vantagem moral sobre Ashton e os fantasmas, pois lutava por seu povo e país, enquanto Ashton, um mercenário, lutava por dinheiro e recompensas. Portanto, as pessoas em toda a galáxia acreditariam nas palavras de Nico ou nas dele. No entanto, Ashton poderia rapidamente se livrar da maioria dos motivos com facilidade. Assim que o caos começar, será cada um por si. Nico e seu exército estariam divididos e muito ocupados para pensar na segurança dos mercenários, ao contrário do que Nico disse na cara de Ashton antes. Durante aquele caos, talvez uma ou duas bestas tomassem conta dos cultistas. Afinal, as feras são imprevisíveis e podem fazer o que quiserem. Dessa forma, ninguém poderia culpar Ashton por tropeçar por engano em algo e esfaquear Ciclope enquanto se protegia. Quanto à moral elevada de Nico, ninguém gostaria de se associar a alguém que emprega terroristas galácticos para obter ajuda. Por razões óbvias, Ashton não seria o único a revelar essa informação. No entanto, ninguém poderia impedir que a notícia vazasse acidentalmente para a mídia, especialmente se essa fonte fosse alguém tão conhecido quanto ela, que já tinha uma rixa com terroristas. Ninguém duvidaria dela por um segundo, certificando-se de que Ashton tivesse uma saída se as coisas dessem errado em relação a Nico. Espero que esse comandante supremo não fique no meu caminho. Ashton sorriu, a menos que ele queira cometer um suicídio profissional. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 434 Horda de Bestas de Okuna. 5. O dia seguinte chegou e todos se reuniram para o interrogatório. Com os mercenários no centro, o exército de Okuna os cercou. À primeira vista, parecia que os mercenários estavam sendo feitos reféns e estavam preparados para serem sacrificados para acalmar as feras furiosas. A única coisa é que nenhum deles carregava armas, senão os mercenários teriam limpado o chão com elas. Depois de mais alguns minutos de espera, Nico finalmente chegou com o resto de sua equipe. Ao contrário da última vez que Ashton o viu, o comandante supremo estava vestido com uma armadura condizente com sua estatura. Em primeiro lugar, gostaria de mostrar minha gratidão a vocês bravos mercenários que responderam ao nosso pedido de ajuda, disse ele. Seu apoio em uma situação tão grave é algo que o povo de Zana nunca esqueceria. Dito isso, não só vai mentir e dizer que todos nós vamos sobreviver a este julgamento dos deuses. Quando lhe disse isso, um mapa ao vivo da floresta foi exibido na frente deles. Ashton imediatamente notou que algo estava errado. O tamanho da horda era muito maior do que haviam sido informados ao aceitar o trabalho. O murmúrio ao seu redor mostrava que ele não era o único a notar a discrepância. Naquele momento, Ashton percebeu por que os guardas estavam estacionados ao redor deles. Esse astuto filho da puta. Ashton murmurou baixinho. Não se preocupe.
Recebi uma resposta de Eula e Otiga. Ano tranquilizou, o plano foi posto em ação. No segundo em que esse idiota tentar nos apunhalar pelas costas, eles vão agir contra ele. Ashton assentiu e se concentrou na briga entre Nico e alguns mercenários. Você nos toma por tolos? O homem rugiu sobre a multidão de vozes murmurantes. O tamanho dessa horda é mais de 10 vezes o que foi mencionado no contrato. Eu sei como você se sente, interrompeu Nico. No entanto, assim como você, recebemos esta informação apenas uma hora atrás. Tenho certeza que você fez. Ashton zombou. Uma pessoa teria que ser um idiota completo ou ter sido completamente encantado por Nico para acreditar em suas palavras. O sentido de batimento cardíaco de Ashton já havia confirmado que Nico estava jorrando mentiras à torto e à direito. Era altamente provável que os ocunianos estivessem bem cientes do tamanho da horda e soubessem que os mercenários não os ajudariam se revelassem a verdade. Então eles decidiram enganar a todos fazendo-os pensar que a horda de tamanho normal, que era de cerca de 1000 animais, quando seus números eram de mais de 10.000, no mínimo. Mentindo para a associação de mercenários, eles com certeza são bastante ousados, Ashton murmurou. Mas a associação verifica os pedidos de trabalho como esses antes de emiti-los, respondeu Laird. Não necessariamente, Vimur entrou na conversa. Eles só fazem isso para uma clientela relativamente nova. No entanto, como países e cidades em Okuna são atacados semestralmente, eles provavelmente aceitaram sua palavra. Ashton assentiu. Embora soubesse que os mercenários se sentiriam injustiçados pela associação, Ashton entendeu por que a associação decidiu economizar recursos enviando pessoas desnecessariamente ao Okuna para confirmar a legitimidade do mesmo pedido de trabalho repetidamente. Ao mesmo tempo, se algum mercenário conseguisse sair do planeta e relatasse a traição de Nico a eles, as coisas estariam totalmente acabadas para Nico e Okuna. Afinal, a associação os colocaria na lista negra e eles não poderiam contratar mercenários legítimos novamente. Então é por isso que ele decidiu nos cercar pelos guardas, mencionou Ashton. Esses bastardos não pretendem nos deixar voltar. Ana concluiu as palavras de Ashton. Uma vez que as feras são repelidas, elas podem nos relatar mortos em ação, e ninguém jamais saberá a verdade sobre o que aconteceu conosco. Esses bastardos astutos. Vimur cerrou os dentes, mas manteve a voz baixa. Nesse momento, os homens do exército que cercavam os mercenários de forma ameaçadora deram um passo em direção a eles. Ao mesmo tempo, Nico continuou, infelizmente, como o contrato vincula, você não pode sair até que a primeira fase do trabalho seja concluída. Besteira. O homem cuspiu no rosto do soldado ao lado dele e o empurrou para fora do caminho. Eu não me importo com o resto de vocês, mas não tolero mais a besteira dele. Bang. Após o som retumbante do tiro, o homem caiu de joelhos enquanto olhava para o buraco em seu peito. Ninguém poderia compreender o que aconteceu lá. Todos se viraram para ver que Ciclope havia atirado no homem e se juntaram a Nico no palco. Naquele momento, tudo ficou óbvio para Ashton. Porque Nico pediu ajuda ao culto e porque ele correu para proteger Ciclope de ser morto. Os Ocunianos e o culto estiveram em conluio todo esse tempo e jogaram os mercenários como tolos. Faz muito tempo, irmão. Ciclope proclamou com orgulho enquanto abraçava Nico. De fato foi, respondeu Nico, sorrindo antes de deixar Ciclope se encarregar do interrogatório. Por que as caras tristes? Você acha que eu vou matar todos vocês? De jeito nenhum, eu não sou esse tipo de homem. Mas eu vou te dar uma saída para essa confusão. Ciclope disse enquanto ria, o tempo todo apontados para Ashton. Qualquer um que o matar e trouxer aquela súcubo para nós terá permissão para sair. No entanto, se você decidir não lutar, eu o alimentarei com as feras que espreitam ao redor das muralhas da cidade. Os soldados de Ashton imediatamente formaram um perímetro ao redor dele e de seus tenentes. Embora Ashton tenha sido tocado por sua ação, foi desnecessário. Os mercenários, excluindo os soldados de Nico, superavam em número 20 para 1. Era injusto. Para os mercenários e os cultistas, quero dizer.
Ashton quebrou a barreira improvisada e saiu calmamente na frente. Nico não pôde deixar de levantar as sobrancelhas quando viu a expressão calma de Ashton. Era quase assustador. Não estou aqui para implorar por nossas vidas ou para dizer a você para não nos atacar. Ashton tinha o maior sorriso no rosto. Faça o que quiser. Não vou culpá-lo por tentar. Mas gostaria para te dizer algo. Em primeiro lugar, não importa a sua decisão, eles planejam matar todos nós. Sem sombra de dúvida. Em segundo lugar, sou alguém que nem mesmo alguém como fantasma poderia matar. Então pegue essa informação e faça o que quiser. E por último, mas não menos importante, disse Ashton enquanto abria os portões de Valhalla. Atrás dele, qualquer um que levante sua arma contra nós morre. Essa é a minha palavra. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 435. Você deveria saber melhor o que é isto. Numerosas pessoas exclamaram no momento em que o exército morto saiu de Valhalla. Os esqueletos eram bastante assustadores, mas o que se seguiu foi ainda pior. A aura da morte fluiu através do portal sem fim junto com os generais das sombras de Ashton. Desde que Ashton subiu de nível recentemente, o crescimento de seus generais das sombras também disparou. Ao olhar para eles, os mercenários entenderam por que Ashton agiu com tanta ousadia, mesmo diante da morte. Ele os superou em número desde o início. Sua ordem, mestre. Todos os seus convocados se ajoelharam para cumprimentá-lo, mas, surpreendentemente, Atlas decidiu se juntar a eles pela primeira vez. No entanto, agora não era hora de parecer surpreso. De costas para eles, Ashton apontou para sua equipe e disse: se alguém se atrever a dar um passo em direção a eles, mande suas cabeças voar. Entendido. Assim que Sven disse isso, os esqueletos cercaram todos na área. A mensagem era clara: se os fantasmas não iriam sobreviver, o resto também não. Celeste levantou uma barreira sombria para proteger os fantasmas, ao mesmo tempo em que proibiu o resto deles de escapar da carnificina que viria na forma das feras. Ao mesmo tempo, um bando de esqueletos magos ajudaram a reforçar a barreira para melhorar ainda mais sua robustez. Ashton queria testar a barreira e deu um soco nela com todas as suas forças. Seus dedos começaram a sangrar, mas a barreira permaneceu ilesa. Nico teria dificuldade em quebrá-lo, quanto mais nas feras. Raven foi quem mais surpreendeu Ashton. Enquanto dentro de Valhalla, ele não ficou parado. Ele tomou alguns esqueletos sob sua proteção e ensinou-lhes o caminho dos assassinos. Observar um pequeno número de esqueletos encapuzados com adagas foi uma surpresa fofa. Por outro lado, Atlas estava ao lado de Ashton com seu estilingue de martelo de guerra sobre o ombro. Embora Ashton não soubesse o que causou a mudança em Atlas, ele estava feliz mesmo assim. Não vamos brigar? Vimur estava confuso. Acredite em mim, nós iremos. Ashton respondeu calmamente, mas ainda não. Com os preparativos concluídos, tudo o que eles precisavam fazer era esperar que as feras fizessem seu trabalho sujo. Uma vez que Nico, Ciclope e seus homens estivessem enfraquecidos o suficiente pelas bestas, Ashton colocaria o prego final em seu caixão. Nico era um guerreiro experiente e sabia que estava em desvantagem. Não era a primeira vez que ele cruzava o caminho de um necromante, então ele pensou que cuidaria rapidamente de Ashton. No entanto, seus cálculos estavam drasticamente errados. Ashton não era diferente de qualquer outro necromante que ele tinha visto, e julgá-lo como era algo pelo qual ele teria que pagar o preço. Embora Ashton seguisse a mesma tática de usar o número a seu favor, era aí que as semelhanças entre ele e qualquer outro necromante terminavam. A convocação de Ashton era diferente de qualquer outra que Nico tinha visto antes. Enquanto os soldados esqueletos que Nico havia lutado antes agitavam suas espadas, esperando acertar alguém, a convocação de Ashton era diferente. Não apenas os esqueletos tinham funções específicas que eles preenchiam, mas as invocações de mortos-vivos de Ashton eram comparativamente tão fortes quanto seu mestre. TSK, nós subestimamos aquele bastardo, Ciclope murmurou enquanto encarava Ashton, que ainda estava sorrindo de orelha a orelha.
Queríamos usar a horda a nosso favor, mas o tiro saiu pela culatra. Nico respondeu, podemos ser fortes, mas não podemos lidar com as feras e os bastardos um após o outro. Apesar de suas traições, Nico ainda era leal ao seu povo e, portanto, queria protegê-los das feras. No entanto, não havia a garantia de que Aston e seu exército não os atacariam por trás se ele se concentrasse em cuidar das feras. Estar entre duas forças mortais era a última coisa que Nico queria para ele. Além disso, Aston pode destruir a cidade como vingança se ele for morto. Afinal, ele era um mutante, e a animosidade entre eles e os humanos era mais profunda do que as feridas mais graves. Nico tinha que fazer algo para desfazer a situação. Quanto tempo vai demorar para o culto chegar? Nico perguntou a Ciclope. Uma semana, pelo menos. Ciclope relutantemente respondeu. Então é tempo suficiente para se preparar para eles. O que você faz? Aston não pôde deixar de levantar as sobrancelhas com a surpreendente reviravolta dos acontecimentos. De todos os cenários em sua cabeça, ele nunca pensou que Nico apunhalaria Ciclope pelas costas. Os lacaios de Ciclope ficaram chocados demais para fazer qualquer coisa. Usando isso a seu favor, a equipe de Nico os massacrou. Feito isso, Nico caminhou até Aston e ofereceu sua mão. Espero que possamos temporariamente deixar nossas diferenças de lado e nos livrarmos da horda primeiro, disse ele sem remorso. Não vamos punir os inocentes por meus crimes. Aston olhou para Ana, que balançou a cabeça. Vimur e Laiu tiveram reações semelhantes e estavam certos. Se Nico pudesse trair Ciclope sem pensar duas vezes, ele não hesitaria antes de fazer o mesmo com eles. Aston acenou com a cabeça na direção de Celeste, que imediatamente baixou uma parte da barreira. Para o horror absoluto de todos, Aston aceitou a oferta de Nico apertando sua mão. O que você está fazendo? Vimur gritou em horror absoluto. Relaxe, respondeu Aston. Eu sei o que estou fazendo. Você fez a escolha certa. Nico sorriu. Você é mais humano do que parece. Dizendo isso, Nico se virou para sair. No entanto, Aston ainda tinha os dedos firmemente enrolados em suas mãos. O que você está fazendo? Nico perguntou com raiva. Você deveria saber melhor do que chegar tão perto de um vampiro. Aston sussurrou no ouvido de Nico antes de mostrar suas presas. Faz um tempo desde que eu provei sangue humano. A equipe de Nico viu o que estava acontecendo e imediatamente correu para proteger seu líder. No entanto, era tarde demais. Aston já havia arrastado Nico para dentro da barreira enquanto Celeste a fechava. Os soldados continuaram atacando a barreira com todas as suas forças, mas não podiam fazer nada para proteger seu amado comandante supremo e apenas assistiram horrorizados enquanto Nico agitava os braços para afastar Aston. Infelizmente, o veneno de um vampiro teve uma taxa de mortalidade de 100% para humanos. Mas como Nico era um ser de classe A, o veneno não foi suficiente para matá-lo, mas foi o suficiente para paralisá-lo, permitindo que Aston fizesse seu trabalho sem qualquer perturbação. Deixe. Vá. Nico Maum murmurou antes de tudo ficar preto na frente dele. Você quer ressuscitar o ser selecionado? Sim, respondeu Aston antes de limpar a boca ensanguentada. Não posso deixá-lo ir sem cumprir seu desejo de lutar contra a Horda. Posso? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.